Glória a Deus. Quem crê que a igreja será arrebatada? Quem quer viver esse dia? Aleluia. Tomara que a gente esteja vivo aqui para participar do arrebatamento da igreja. Eu também creio que a igreja será arrebatada. Lá em 1 Coríntios 15 diz que os mortos ressuscitarão num abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos. Os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Ou seja, haverá pessoas que morreram, serão ressuscitadas, mas aqueles que estiverem vivos serão transformados, né? E todos nós encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a esperança de todo cristão. Nessa noite, irmãos, eu quero pensar com vocês aqui sobre por que devemos congregar, por que devemos estar congregando como igreja. Na realidade, nós não temos que ir à igreja, nós temos que ser igreja. Amém, igreja? Nós temos que ser igreja. O problema é que hoje há uma estatística que o número de cristãos que mais cresce no Brasil são os desigrejados ou cristão avulso. Quem já ouviu falar do cristão avulso? É o cristão que ele diz que ele crê em Jesus, que ele crê na graça de Deus como a base da salvação, ou o método escolhido por Deus para trazer a salvação. Ele crê em Cristo como seu Salvador, mas ele não quer estar comprometido em ir ou fazer parte de uma igreja. Ele acredita que ele pode servir a Deus só na sua casa, tranquilamente. Ele não precisa ter comunhão, ele não precisa ter unidade com a igreja de Cristo. Tipo, eu amo a Cristo, mas eu não tenho o mesmo amor pela igreja de Cristo. Aí eu vou fazer uma pergunta para o Jorge, que está lá atrás, né? Jorge, como é que é o nome da sua esposa? Adriana. Se alguém falar assim para você, olha, eu gosto muito de você, Jorge, mas eu detesto a Adriana, como é que seu coração vai ficar? Complicado, né? Irmãos, a igreja é noiva de quem? De Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Existe um paralelismo estabelecido entre o casamento, entre um homem e uma mulher, vamos dizer assim, fazendo uma analogia entre a relação que há entre Cristo e a igreja, de modo que a igreja é a noiva de Cristo, que está se preparando para encontrar com o noivo. E eu creio assim, que quem rejeita a noiva, também está rejeitando o noivo. Nessa analogia, né, de que eu quero Cristo, mas não quero a igreja de Cristo, quem age dessa forma, não está apenas rejeitando a noiva, está rejeitando também o noivo. E eu fico preocupado, irmãos, com o cuidado que hoje muitos crentes têm perdido na sua vida, em relação a esse zelo, a esse cuidado, por simplesmente estar na casa de Deus, por simplesmente estar congregando, por simplesmente estar buscando a Deus, porque parece que hoje, para muitas pessoas, isso se tornou algo não tão importante, algo não tão sério, algo não tão relevante. Eu quero dizer para você, querido, é muito importante estarmos na presença de Deus, é muito importante estarmos vivendo esse propósito de sermos igreja, de caminharmos juntos, de pagarmos o preço, de cheirarmos o perfume um do outro, de pagarmos o preço, de caminharmos ao lado um do outro, de pagarmos o preço, de permitir que a nossa vida possa ser instrumento de Deus na vida do outro, e de permitir que a vida do outro seja instrumento na minha vida. Amém? Aquele arqueólogo, né, eu esqueço o nome dele, Rodrigo Silva, ele disse algo interessante. Ele disse que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, elas preferem muitas vezes ficar em casa, porque lá elas podem entrar no YouTube e ver os melhores pregadores do Brasil. Tipo, eu posso ficar em casa, eu vou ver um Cláudio Duarte, eu vou ver lá um Silas Malafaia, eu vou ver lá um Thiago Brunet, um David Leonardo,
enfim, tantos outros pregadores. Então eu quero ouvir uma pregação profunda, pregada por um grande pregador. Aí eu vou lá no YouTube, recebo a pregação. E para que eu vou ir à igreja? Se eu posso entrar no YouTube, eu posso lá pegar qualquer pregação que me interesse, que eu queira, é um assunto que meu coração está desejoso de entender aquilo, né? E ainda mais, lá na igreja tem aquele fulano lá que a gente não está se batendo direito, aí eu vou ter que ir lá, né? E ainda ter que, ter aquele encontro com aquela pessoa com quem eu não estou vivendo um bom relacionamento. Ou seja, são muitas desculpas para a gente simplesmente deixar de fazer aquilo que nós devemos fazer como cristãos. Nós não podemos fugir da responsabilidade de sermos e de vivermos o propósito de ser igreja. E hoje eu quero continuar com os irmãos falando sobre esse texto de Hebreus, capítulo 10. Nós falamos um pouco aí pela manhã, mas agora nós vamos continuar aqui falando Hebreus, capítulo 10. Vamos ler aí do versículo 19 ao versículo 25. Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25. Peço que você abra o seu coração para Jesus, para que Ele possa trabalhar. Eu uma vez ouvi uma frase de alguém que disse assim: pastor, por que muita gente vai na igreja, ouve palavra e não muda? A pessoa entra culto, sai culto, está com os mesmos defeitos, entra culto, sai culto, está com a mesma cabeça dura, com o mesmo coração fechado, com as mesmas falhas. Será que o problema é a igreja? Será que o problema é o pregador? Irmãos, quando a gente olha para a parábola do bom semeador, a gente vê que não depende só de quem semeia e não depende só da semente, depende também do solo, amém? Ou seja, depende também de quem recebe. Ou seja, não é somente quem está ministrando, não é somente quem está entregando, é também quem está recebendo, que precisa também ter um solo fértil para receber a boa semente, que é a palavra de Deus. Porque tem solo que é duro, a semente não entra, não nasce nada, não nasce mudança, não nasce transformação, não nasce nada daquilo que Deus quer fazer fluir naquela vida. Por quê? Porque o coração é um solo duro, né? Outro é um solo pedregoso. A pessoa recebe a palavra, mas está sempre de olho nos problemas, sempre de olho nas dificuldades, sempre de olho nas lutas, e não consegue receber de Deus o que Deus tem para dar. E o outro tem um coração que tem um solo espinhoso, recebe a palavra, mas está de olho nos prazeres da vida. Não espera a hora de terminar o culto para mim ir para a balada, não espera a hora de terminar o culto para mim, porque o coração está lá fora, né? Está aqui de corpo presente, mas o coração está distante. Mas aquele solo fértil, que não tem espinho nem pedra, mas está trabalhado, a semente entra e produz tudo que Deus quer. Que esse possa ser o solo do seu coração. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar aonde, irmãos? No santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, irmãos. E consideremos-nos uns aos outros. Olha só, essa parte que eu queria chegar. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, ou não deixando de congregar, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Amém? Nós falamos hoje de manhã, irmãos, que essa expressão, aquele dia,
se refere ao dia do Senhor, ou aquele dia, ou dia do Senhor, ou dia do cumprimento das profecias de Deus, ou dia do retorno do Senhor. Tudo é uma coisa só. Então nós temos que ter a consciência que aquele dia vai chegar, amém? Nós cantamos agora há pouco, né? No abrir e piscar de olhos, muitas coisas vão acontecer, e a Bíblia nos diz que nós temos que ter um cuidado, olhando para aquele dia. Nós temos que cuidar, irmãos, da nossa vida, nós temos que cuidar da vida das pessoas que estão à nossa volta, né? Daqueles que estão sem salvação. Qual é o cuidado que nós temos que ter com quem está sem salvação, igreja? Cri. Qual é o cuidado que a gente tem que ter com quem está sem salvação? Pregar o Evangelho de Cristo, né? A Bíblia diz que aquele que confessar o nome do Senhor será, mas como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados, né? Então é uma sequência de situações, né? Então Deus envia para pregar, para que pregando, quem não tem salvação possa ouvir, e ouvindo possa confessar o nome do Senhor e ser salvo. A igreja precisa ter esse cuidado. Olhando para aquele dia, nós temos que entender que a prioridade de Deus, a prioridade de Jesus, não é defender causas partidárias, né? Ele não veio aqui, Jesus não desceu esse mundo para defender a causa dos que são de pele preta. Eu estou defendendo uma causa nobre, estou defendendo o antirracismo, estou defendendo a questão dos LGBTQIA+, EYZ, estou defendendo, irmãos, Jesus não veio para defender classes partidárias. A causa de Jesus é a salvação das almas humanas, estejam elas dentro de um corpo de pele preta, de pele branca, um corpo heterossexual, um corpo homossexual. Jesus veio para salvar as almas que estão perdidas, e esta deve ser a causa da igreja, essa deve ser a minha causa, essa deve ser a sua causa. Quem está perdido precisa ser salvo, e a salvação está em quem? Em Cristo. Porque aqui está dizendo, irmãos, e é bem claro, que nós devemos entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Por que você está aqui hoje? Porque o sangue entrou na tua vida, o sangue de Cristo foi derramado, e aquele sangue te purificou, aquele sangue abriu os teus olhos, aquele sangue abriu a tua mente, aquele sangue abriu o caminho do santuário de Deus e transformou você num adorador. Hoje, o caminho pelo qual nós podemos caminhar na nossa fé, em plena segurança de que Deus nos ouve, nos aceita, nos acolhe, é o sangue de Jesus. Por isso, o escritor aos Hebreus, ele chama a atenção dos hebreus, dizendo, é pelo sangue, é pelo sangue. Hoje, quando eu estava pensando aqui nessas questões, eu estava pensando, até falei para o Gabriel, poxa, tu podia cantar aquela música, né, do Fernandinho, pelo sangue, né? Irmãos, seu sangue leva-me além, purifica-me, transforma-me, guia-me pela tua justiça. Enfim, é pelo sangue. Nós estamos aqui por causa do sangue que foi derramado naquela cruz, e o Senhor, Ele quer que nós tenhamos a ideia de que é possível adorá-lo através de uma unidade, através de uma comunhão, e aonde nós nos colocamos diante dele no santuário, né? Nós precisamos, irmãos, entender que nós não podemos deixar de congregar. Uma das coisas que Deus está nos alertando aqui nesse texto é que congregar é indispensável para quem quer chegar bem naquele dia. Para quem quer chegar bem, quando aquele dia chegar, a gente precisa estar congregando. Por que eu preciso congregar, pastor? Por que eu preciso estar na igreja? Primeiro, porque eu preciso viver os propósitos da adoração. Deus é um Deus que quer ser adorado por aqueles que Ele salvou. E quando a gente começa a pensar, irmãos, em Deus, a gente começa a entender algumas coisas, e algumas coisas a gente nunca vai entender só lá no céu. Por que Deus criou o universo?
Por que Ele criou o ser humano, né, se Ele não precisa do ser humano? Né? Se a gente parar para analisar, irmãos, quando a gente pensa em adoração, nós vamos entender à luz daquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Atos 17. Abra sua Bíblia em Atos 17, ou Davi coloca lá para nós, Atos 17, 24 e 25. Primeira coisa que nós precisamos entender, a primeira verdade que nós precisamos entender acerca da adoração, é que Deus é independente, Deus é autossuficiente, Ele não precisa nem de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa de ninguém, né? A Bíblia diz que Ele é suficiente em si mesmo. Olha só, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Versículo 25: nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa. Na realidade, a visão é que quem faz tudo é Deus em nós e através de nós. Se você consegue fazer algo, é porque Deus está agindo em você, é porque Deus está operando em você, é porque Deus está trabalhando através de você. O nosso Deus, Ele não precisa ser carregado nos ombros, Ele não precisa ser carregado, irmãos, numa romaria, porque na realidade não é Ele que é carregado, é Ele que nos carrega com sua mão de poder, é Ele que carrega a sua vida, é Ele que carrega a sua casa, é Ele que nos carrega com mão poderosa. Por isso Ele pode nos dizer: não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te esforço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, ou com a minha mão direita. Então o Deus que nós servimos, Ele é autossuficiente, Ele não depende de você, Ele não depende de mim, Ele não depende de ninguém. Então se Ele não depende de nós, se Ele não precisa de nós concluímos muitas vezes que nós não temos então importância para Ele. Errado, irmãos. Deus quis que nós, apesar dele não depender de nós e não precisar de nós, Deus quis que eu e você tivéssemos valor e importância para Ele, como pessoas que Ele criou para a sua glória. Amém? Você existe para a glória de Deus, a sua vida existe para a glória de Deus. Isaías 43, 7, vamos ler aí alguns textos da palavra de Deus. Isaías 43, 7. Se o Davi for mais rápido que eu, né, e ele está sendo, olha só: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz. Eu os criei para a minha glória. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, eu os formei e eu também os fiz. Em outras palavras, o Senhor está dizendo a mim e a você, porque nós somos chamados por Ele em Cristo Jesus. Amém? Aonde que entra a palavra chamados na nossa vida aí? A nossa salvação. Ele nos chamou em Cristo, e nós atendemos o chamado pela fé, aceitamos o chamado da salvação. Então hoje, eu e você existimos para glorificar a Deus. A sua vida serve para glorificar a Deus. Quando você está na sua casa, sendo um bom marido para sua esposa, você está glorificando a Deus. Quando você está como esposa, sendo uma boa esposa para o seu marido, você está glorificando a Deus. Quando você é um bom filho para os seus pais, você está glorificando a Deus. Quando você é um bom pai, uma boa mãe para os seus filhos, você está glorificando a Deus. Quando você está lá na rua, no trânsito, perdoando aqueles que estão afechados, você está glorificando a Deus. Quando você está no seu trabalho e você não faz parte da desonestidade dos desonestos, você está glorificando a Deus. Mas quando você está no templo, adorando, glorificando, exaltando a Ele, você está glorificando a Deus. Ou seja, eu não preciso do templo para agradar a Deus, mas quando eu estou no templo, eu consigo agradar a Deus também. Amém, irmãos? Estar na casa de Deus faz parte do propósito de agradá-lo em todas as situações em que Ele espera que nós o agrademos. O que é cultuar, irmãos?
Cultuar é estar na presença de Deus. Cultuar tem a ver com devolver a Deus gratidão, dar a Deus gratidão, dar a Deus rendição, como resposta pelos benefícios que Ele nos tem feito, pelo livramento, pelas vitórias, pela provisão, pela providência, pela salvação das nossas almas. Ou seja, em todo o tempo nós temos motivos para estarmos na presença dEle, dando a Ele culto, dando a Ele adoração, porque nós reconhecemos os feitos dEle na nossa vida todos os dias. Se você olha no Velho Testamento, por exemplo, quando o povo passou pelo Mar Vermelho, a pés enxutos, qual foi a primeira atitude que eles tiveram quando chegaram do outro lado? Eles cantaram. Miriam cantou, um cântico de louvor ao Senhor, e todos se alegraram diante de Deus, porque olharam para trás e viram que os egípcios que os perseguiam foram destruídos. Olharam para trás e viram que eles atravessaram o grande Mar Vermelho a pés enxutos, e quem fez isso? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então todos os dias nós temos que ter no nosso coração a disposição de agradecer a Deus. Eu posso fazer isso em casa, eu posso fazer isso no meu quarto, eu posso fazer isso no meu carro, mas agrada o coração de Deus que nós, como congregação, estejamos juntos para fazermos isso juntos. Amém, igreja? É agradável ao Senhor que se cante cânticos de louvor, de adoração, de exaltação a Ele. Ele se agrada do louvor dos santos, Ele se agrada do louvor dos justos. Abra sua Bíblia no Salmo 149. 149. Da visão está ligeiro lá. Eu estou tentando me apressar aqui, irmãos, por causa do tempo, em relação à ceia. Mas nós vamos ler aí vários versos do Salmo 149. Diz assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor aonde, irmãos? Na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com danças, cantem-lhe o seu louvor com tamborim e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e ornará os mansos com salvação. Exultem os santos na glória, alegrem-se nas suas camas. Estejam na sua garganta os altos louvores a Deus, e a espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança dos gentios e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito: essa será a honra de todos os seus santos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor na congregação, louvai ao Senhor com danças, louvai ao Senhor com harpas, louvai ao Senhor com tamboris, louvai ao Senhor com instrumentos sonoros, porque isso é agradável a Deus. Tem um texto que diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Adorar a Deus é deleitar-se em Deus. Pastor, o que é deleitar? Deleitar é deliciar-se, é você fazer de Deus a sua delícia, é deliciar-se em Deus, é ter prazer em estar na presença de Deus, é ter prazer em estar com Deus, é ter prazer em adorar a Deus. E eu quero perguntar para você nesta noite: o seu prazer em Deus está vivo aí no seu coração? Tem prazer no seu coração por Deus, pela causa de Deus, pela casa de Deus? Irmãos, a adoração ela tem propósitos mensuráveis, práticos na nossa vida. Um dos propósitos da adoração, irmãos, é nos transformar. Irmãos, quando nós começamos a estudar sobre a adoração, nós entendemos que o foco da adoração não está naquilo que ela pode produzir em Deus, mas está naquilo que ela pode produzir em nós. Quando Deus nos chama para adorá-lo, Ele não está pensando nas necessidades dele, porque Ele não tem necessidade nenhuma, Ele está pensando nas nossas necessidades. Então, na realidade,
quando Deus nos chama para adorá-lo, Ele está pensando no nosso bem-estar espiritual, no nosso bem-estar físico, no nosso bem-estar emocional, porque estar na presença dEle traz cura. Amém, igreja? Estar na presença de Deus traz cura, estar na presença de Deus traz libertação, estar na presença de Deus traz mudança de caráter, porque um dos princípios da adoração é transformar o adorador na imagem daquele a quem ele adora. Ou seja, quanto mais você adora a Deus, quanto mais você está na presença de Deus, quanto mais intimidade você tem com Deus, mais parecido com Ele você fica. Mais parecido com Deus você fica, por quê? Porque você está adorando a Deus. O Salmo 115, que é um dos únicos salmos que na Bíblia católica é diferente do da nossa, né? Não sei porque na Bíblia católica mudaram essa situação, mas o Salmo 115 diz assim, dos ídolos, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam, tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Ou seja, se há adoração a ídolos estáticos, né, a ídolos que não apalpam, que não falam, que não têm vida, transforma aqueles que o adoram em pessoas com a mesma, vamos dizer assim, a mesma essência de vida que um ídolo tem. Aquele que adora o Deus verdadeiro se torna parecido com aquele que tem toda a vida. É assim, irmãos. Por que é importante você estar aqui? Porque enquanto você está aqui, Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando no seu íntimo, Deus está trabalhando no seu ser, Deus está moldando você, Deus está renovando a sua fé, a sua percepção de quem Ele é e de quem você deve ser na presença dEle. Vou repetir: quando você está na adoração, Deus renova a sua percepção sobre quem Ele é e sobre quem você deve ser para a glória dEle. Nós somos criados para a glória dEle. Irmãos, eu vejo 4 propósitos na adoração que o Senhor fez na vida do profeta Isaías, no chamado de Isaías, lá no capítulo 6 de Isaías, que diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías falando, os meus olhos viram o Senhor, aonde, irmãos? Assentado sobre um sublime, um sublime trono de glória. A orla do seu manto enchia o templo, ao seu redor haviam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobriam os olhos, e declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Aí Isaías diz: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí vem a voz do Senhor, aí não sai um anjo com atenaz e purifica os lábios de Isaías, e depois Isaías ouve uma voz dizendo: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? E aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. 4 propósitos na adoração, irmãos. Primeiro, na adoração, Deus quer que a gente tenha a visão da submissão, ou seja, Ele está no trono e nós somos aqueles que o obedecemos. Deus quer que a gente tenha a visão de que quem está no trono é Ele, quem governa é Ele, quem está no comando é Ele, quem dá as ordens é Ele. Em adoração, eu preciso me ver submisso a Deus, eu preciso me ver submisso à vontade de Deus, eu preciso me ver, irmãos, sendo conduzido, sendo comandado por Deus, entendendo que Ele está no trono, que Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Os tronos da terra ficam vazios, os reis passam, mas o trono de Deus está sempre preenchido, porque Ele não passa. Ele é sempre Deus, e Ele é sempre Rei, e Ele está sempre no controle, Ele está sempre no comando, e eu tenho que me ver em adoração como alguém que está aqui para obedecer. Então quem adora a Deus, obedece. Amém?
Amém, irmãos? Segundo, nós temos que ter visão de arrependimento diante da santidade de Deus. O que Isaías viu? Ele viu Deus no trono. Depois ele viu o quê? Os serafins cantando: Santo, Santo, Santo. Ele foi impactado pela santidade. Quando a santidade de Deus bateu no coração dele, ele começou a ver o quê? Seus lábios impuros. Ele começou a ver onde estava a impureza. Ele começou a ver onde estava o pecado na sua vida. Irmãos, cultuar a Deus é um processo que deve trazer quebrantamento ao nosso coração. Adorar a Deus deve ser uma experiência. Presta atenção no que eu vou dizer aqui para você, foca em mim. Adorar a Deus deve ser uma experiência aonde você entra aqui sentindo grandão, mas você sai daqui sentindo o menor dos menores. A experiência da adoração é a experiência que te quebranta, que mostra para você que você é pequeno, que mostra para você que você é insignificante, mas que apesar da sua insignificância, Deus te ama. Deus te ama. A adoração é aquela experiência onde você entra aqui orgulhoso, mas você sai daqui com um coração humilde. O que disse Davi? A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. Muitas vezes o que Deus quer de nós, irmãos, é apenas a capacidade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Uma adoração verdadeira, ela sempre leva o adorador a se render, a se humilhar, a olhar para dentro da sua vida e fazer uma sondagem. Daqui a pouco nós vamos para a ceia, tem um texto assim: examine-se o homem a si mesmo, depois coma do pão, beba do cálice. Mas nós temos que nos examinar todas as vezes que a gente vem adorar. Será que muitas vezes eu não estou sendo arrogante? Será que muitas vezes eu não estou sendo aquela pessoa que estou pecando, que estou errando, que estou cometendo inúmeros delitos, né? Eu sou um malfeitor, mas não estou conseguindo ver isso. Por quê? Porque eu não estou adorando a Deus de coração. Eu não estou entrando na presença de Deus com honestidade. Eu não estou entrando na presença de Deus com inteira certeza de fé e com o coração disposto a buscá-lo de verdade. Por isso que aqui em Hebreus diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro o que, irmãos? Verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corpo lavado com água limpa, corações purificados da má consciência, coração verdadeiro. Tudo isso nos chama à responsabilidade de olharmos para dentro de nós e nos despirmos de tudo aquilo que é errado aos olhos de Deus, ou de apresentarmos diante dele tudo aquilo que fere a santidade dele, que fere a pureza dele, que fere a justiça dele. Então, em adoração, nós temos que ter arrependimento diante da santidade de um Deus perfeito e santo. Amém? Em adoração nós temos que ter a visão, irmãos, da humildade diante das falhas dos nossos irmãos. Porque Isaías, ele viu primeiro os seus lábios, mas depois ele viu também os lábios impuros dos seus irmãos. Só que ele não se colocou acima. Ele diz: nós estamos no mesmo patamar, eu não estou acima de ninguém, né? Assim como eles erram, eu também erro. Então nós temos que ter humildade para reconhecer que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que vocês por estar aqui de terno. Eu sou tão falho, imperfeito, como cada um de vocês que está aqui. Eu apenas tenho uma função diferente de estar aqui ministrando, mas eu sou tão falho, imperfeito, carente da graça de Deus como você é. E é assim que nós temos que nos ver a todos nós aqui. Amém, igreja?
Todos nós temos que entender a nossa carência. E por fim, irmãos, a adoração, ela deve nos levar à disposição voluntária de servir a Deus. Deus não quer que você o sirva obrigado, amarrado. Deus coloca uma corda em você e fala assim: me serve na marra. Deus não quer. Deus quer que você faça isso voluntariamente. Irmãos, quem aceitou Jesus aí? Alguém te forçou a isso? Você aceitou voluntariamente? Então a vida com Deus em Cristo, ela sempre tem que ser marcada pela voluntariedade. Pela voluntariedade. É que nem, não sei se o Jorge estava conversando comigo aqui na sexta-feira, sobre essa questão de que Adão e Eva ainda tiveram a oportunidade de decidir fazer ou não a vontade de Deus, mas nós já nascemos debaixo do pecado original, a gente não teve escolha, né? A gente já nasceu condenado, a gente já nasceu condenado ao inferno, a gente não teve a opção de dizer: olha, vou pensar, mas aí a escolha veio em Cristo Jesus. Jesus veio para ser escolhido através da sua fé, para ser o seu Salvador e para ser aquele que vai te dar uma nova vida. Então Deus te deu uma escolha. Deus te deu uma escolha. Aceitar a Jesus é uma escolha. Viver em Cristo é uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Amém, queridos? Então nós temos que congregar porque nós somos adoradores. Nós estamos aqui para adorar o Rei. Nós estamos aqui para dar glórias àquele que vive, àquele que reina para todo sempre. A adoração, irmãos, ela nos conecta com os propósitos do céu e nos desconecta dos propósitos da terra. Quando nós adoramos a Deus, nós começamos, irmãos, a entender que a nossa vida nesse mundo, ela existe para servirmos a Deus e servirmos as pessoas. Como adorador, eu e você olhamos para a nossa vida como servos, servos de Deus e servos das pessoas que Deus ama, porque a adoração, ela tem a ver com o princípio do servir. Quem você serve ou quem você se põe a obedecer, desse você se faz escravo. Se você começa a obedecer o pecado, você se torna escravo de quem? Do pecado. Mas se você obedece a Deus, você se torna escravo, servo de Deus. E a adoração está nesse contexto, porque a adoração tem a ver com o senso de realização e de felicidade. E o nosso senso de realização e de felicidade, irmãos, se fundamenta naquilo que traz sentido à nossa vida, ou naquilo que dá sentido à nossa vida aqui. E o que dá sentido à nossa vida aqui é determinado por aquilo que nós mais servimos, ou por aquilo que nós servimos prioritariamente. Se nós servimos prioritariamente a Deus, Deus é o nosso Senhor, amém? Mas se nós servimos prioritariamente a nós, quem é o Senhor da nossa vida? Se nós servimos prioritariamente a nós, irmãos, e damos para Deus só as sobras, a sobra do nosso tempo, a sobra da nossa dedicação, mas a prioridade da minha vida sou eu, são os meus desejos, são as minhas vontades, são os meus quereres. Quando eu ajo assim, o Senhor não é o alvo da minha adoração. Por que Deus quer que você o adore? Porque nós somos feitos para adorar, amém? Fala para o seu irmão aí, você foi feito para adorar. E se você não adorar a Deus, você vai adorar a si mesmo, ou você vai adorar outras coisas que tomarão o lugar de Deus na sua vida. E aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida se torna o seu ídolo e passa a governar a sua vida, passa a governar as suas emoções, passa a governar o seu coração, passa a governar a sua felicidade, de modo que você está triste quando está na igreja, mas você está feliz quando você está diante do seu ídolo lá fora. E às vezes o seu ídolo é um programa, é uma série de TV, é o dinheiro, é o sucesso que o mundo oferece. Irmãos, quando Deus é
o alvo da nossa adoração, nós temos alegria em estar na casa de Deus, amém? Eu não venho na casa de Deus triste, eu não venho na casa de Deus emburrado, porque o Deus que eu adoro, eu vou encontrar com Ele, eu vou estar lá. Então eu tenho alegria em estar aqui. Agora, se você não tem alegria em estar aqui, você está aqui, mas está pensando lá fora, é porque tem um ídolo na sua vida, tem um ídolo tomando o lugar de Deus no seu coração. Então, congregar é algo que revela onde está a sua adoração, quem você está adorando, quem é que está em primeiro lugar na sua vida, quem você serve prioritariamente, né? Então, congregar faz parte disso. Mas a adoração tem a ver com culto contemplativo, tem a ver com culto informativo, tem a ver com culto inspirativo. Quando você estava aqui ouvindo louvor, vocês não sentiram uma inspiração, um fluir de Deus mexendo no coração, nas emoções, no espírito? O culto, ele é inspirativo, o culto, ele é informativo. Por quê? Porque à medida que a gente lê um texto bíblico, você não está recebendo informação? Sim ou não, irmãos? Então ele é informativo, ele é inspirativo, ele é contemplativo. Mas o culto também, ele é interativo, porque um culto, ele não é feito somente de uma pessoa. Quando se fala de culto congregacional, é feito de várias pessoas. E aí entra a parte que eu quero encerrar nessa palavra. Eu me programei para não ser demorado por causa da ceia. O texto diz assim, Hebreus capítulo 10, versículo 24: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Irmãos, o culto não é apenas uma consideração a Deus, o culto também é uma consideração às pessoas. Quem adora a Deus não apenas considera a Deus, considera os seus irmãos que também adoram a Deus. A Bíblia diz que nós temos que considerar uns aos outros, a importância da vida do outro na minha vida, a importância que o outro tem no crescimento da minha fé e a importância que a minha vida tem no crescimento da fé do outro. Por que nós precisamos congregar e considerarmos uns aos outros? Primeiro, porque Deus deu ministérios à igreja, e esses ministérios, eles só podem ser exercitados e vivenciados se nós estivermos em comunhão. Tem sentido um professor de escola bíblica vir dar aula se não tiver aluno, irmão? O professor precisa de quem? Dos alunos. O ministério de louvor, o Gabriel poderia cantar, tocar bateria, tocar baixo, guitarra, tudo ao mesmo tempo. Ele precisa de outras pessoas, porque Deus capacitou outras pessoas. Irmãos, nós precisamos considerar uns aos outros, porque nós precisamos crescer espiritualmente através do desenvolvimento dos dons, das vocações ministeriais que Deus deu a cada um de nós. E esse ambiente é o momento quando a gente tem essa oportunidade. Em casa nós não temos isso. Vou ficar em casa. Você não vai participar do dom que o outro tem, da vocação que o outro tem, que Deus deu para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Você precisa ter interação com o seu irmão, você precisa ter ligação, você precisa ter conexão com o outro, para que você possa crescer e permitir que o outro cresça. Segundo, irmãos, nós precisamos considerar uns aos outros, para que possamos exercitar e manifestar o amor de Cristo, através do perdão, da compreensão, da tolerância, né? Da cooperação, da ajuda mútua. Porque, irmãos, a igreja, preste atenção, por que você não pode ser igreja lá na sua casa? Porque quando você aceitou a Cristo e aceitou o propósito de fazer parte da igreja e ser igreja, você aceitou fazer parte de uma família. Amém? Vou repetir, você aceitou fazer parte de uma família. Nós somos uma família. Amém?
Aqui nós estamos juntos como família de Deus e temos a responsabilidade de amor, de nos ajudarmos uns aos outros, de olhar para a necessidade daquele irmão que está passando necessidade em casa e dizer: a sua necessidade também é minha responsabilidade, e nós vamos fazer algo para suprir essa necessidade. Então nós somos uma família. Você não foi convidado para ser membro de uma igreja, mas para integrar uma família de fé. Uma família de fé. E muitas vezes a família de fé é aquela que vai caminhar com você em determinadas situações que a família de sangue não vai conseguir caminhar. Porque às vezes você tem na sua casa alguém que serve um outro Deus, sim ou não, irmãos? Ou tem uma outra fé, e a fé dessa pessoa não permite ela caminhar com você em todas as situações, sim ou não, irmãos? Por exemplo, um crente que batizou e a mãe, o pai, não sei, frequenta o centro espírita, você vai lá no centro espírita com ele? Não vai. Mas com seu irmão que está aqui você vai fazer coisas juntos, participar de situações juntos. Por quê? Porque compartilhamos da mesma fé e do mesmo Deus. Por isso que a palavra de Deus é um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Estamos ligados nessa unidade em Deus. Então nós precisamos caminhar juntos para exercitarmos a experiência de sermos uma família onde cuidamos uns dos outros. Precisamos caminhar juntos como igreja, irmãos, e valorizar a nossa unidade para preservar a identidade comunitária da igreja, porque a igreja, ela é uma comunidade. A igreja não é uma pessoa, a igreja somos todos nós juntos. E a força realizadora da igreja, muitas vezes ela é medida pela força comunitária da igreja. A Aurinete deu um exemplo. Vamos fazer a última tarde alegre aonde? Na Lagoa. De boa na Lagoa, né? Na Lagoa. Aí ela falou que vai ter muitas coisas lá. Agora imagina se ela for fazer todas essas situações que ela falou sozinha. Vai conduzir as crianças, vai fazer lanchinho, só ela vai conseguir? Pode até ser que ela tenha uns superpoderes, né? E consiga fazer. Mas se ela tiver 5, 6 pessoas caminhando ao lado dela para cada um fazer uma coisa, não vai acontecer muito mais fácil? Com muito menos trabalho, com muito menos esforço? Em outras palavras, irmãos, quando nós vivemos unidade e união, nós tornamos as coisas mais fáceis e mais eficazes. Amém, igreja? Por exemplo, construir essa sala aqui no fundo, fazer essas coisas. Se tivesse um membro só aqui, a gente conseguiria fazer? Só se ele fosse muito rico, né? Mas, irmãos, juntando todos nós, o esforço de cada um, a fidelidade de cada um, a cooperação de cada um, a daquele que entregou o dízimo, daquele que entregou a oferta, do irmão Jonas, com o Gabriel que está lá no fundo, que se batizou, e outros que vieram trabalhar. Irmãos, não foi um ajuntamento de forças, não foi uma unidade de esforços, ou seja, juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. A igreja, ela precisa preservar isso, irmãos. Quando nós estamos unidos, juntos, vivendo intensamente o propósito de sermos igreja, nós contagiamos o mundo lá fora. A palavra de Deus, o Senhor Jesus diz assim lá no Evangelho de João: Pai, que eles sejam um, como eu sou em ti, tu és em mim, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesse momento, o que o Senhor está falando? Que nós devemos ser, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Em outras palavras, a igreja, a alegria que a igreja vivia, a unidade que a igreja vivia, era tão forte, tão contagiante, que impactava as pessoas que estavam lá fora, que elas queriam entrar e fazer parte da igreja de Cristo. Irmãos, eu já disse isso aqui, vou repetir.
A comunhão, ela é poderosa, ela é curadora, ela é restauradora, ela é capacitadora. E quando a dor de um é sentida por todos, ela é muito mais facilmente superada. Amém? Quando a dor de um é a dor de todos, ela é muito mais facilmente curada, superada. Quando a missão de um é a missão de todos, ela é muito mais facilmente cumprida. Quando o trabalho de um é o trabalho de todos, ele é muito mais facilmente feito. Porque quando todos nós fazemos juntos, nós fazemos com muito mais eficácia aquilo que precisa ser feito. Conta-se uma história de uma comunidade de porcos espinhos, que numa região gelada do mundo, eles viviam juntos, e quando chegava o frio, eles tinham que se agrupar para que o calor do corpo deles não permitisse que eles morressem, porque se eles ficassem isolados, eles morreriam. Então eles tinham que fazer o que? Eles tinham que se unir, se agrupar. Só que os espinhos, a hora que eles se aproximavam demais, eles se feriam com os espinhos uns dos outros. Aí eles se distanciavam. Aí começava a morrer um ali, morrer outro aqui. Não vamos se juntar de novo. Eles aprenderam a suportar a dor causada pelos espinhos que cada um carregava, para que eles pudessem sobreviver. Qual que é a mensagem desse texto para mim e para você? Todos nós, presta atenção, todos nós crentes temos nossos espinhos. Amém, igreja? E às vezes, quando nós nos aproximamos dos outros, esses espinhos acabam gerando feridas. Às vezes o espinho da incompreensão, o espinho da imaturidade, o espinho da insensibilidade, o espinho da indiferença, o espinho do julgamento. Enfim, a gente tem espinhos, e às vezes quando a gente se aproxima, esses espinhos ferem. Só que se nós queremos sobreviver, nós temos que aprender a superar a dor causada pelos espinhos que carregamos e permanecermos juntos, permanecermos unidos, porque a solução para nós está em Cristo, irmãos. E à medida que nós nos aproximamos uns dos outros, com os espinhos que nós temos, mas cada dia mais buscando viver em Cristo e nos identificarmos com Cristo, o Senhor vai fazer um milagre de tirar os espinhos. E vai chegar uma hora que os espinhos que antigamente incomodavam você ou outro, eles não vão estar mais presentes na sua vida. Por quê? Porque Jesus tirou, porque Jesus removeu, porque Jesus fez a obra, porque você pagou o preço de não se apartar e não se afastar do outro. O que é que muitas vezes tira crente da igreja? Problema com outros crentes. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nenhum problema com crente vai tirar você dessa igreja, amém? Porque nessa noite Deus está colocando um coração maduro em você, porque nessa noite Deus está estruturando a sua vida. Deus está te dando não uma pelezinha fina de lagartixa, mas está te dando um couro duro de jacaré, para você suportar, para você ser firme. Vai passar pelas decepções, mas vai permanecer aonde Deus te quer, aonde Deus quer que você fique. Porque decepções todos nós vamos sofrer. O problema não é sermos decepcionados, o problema é nos deixarmos vencer pelas decepções. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em 1 João, eu não sei se é 4,19, não lembro agora, que o perfeito amor lança fora todo medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Jesus sabia que ele ia ser traído, irmãos. Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes. Aí eu pergunto, ele ficou com medo disso? Ele ficou com medo de ser traído? Ele ficou com medo de ser negado? Ele ficou com medo de ser abandonado? Não, sabe por quê? Porque nele estava o perfeito amor, que lança fora todo o medo. Sabe o que você tem que fazer nessa noite? Dizer: venha o que vier, eu vou continuar amando. Venha o que vier, eu não vou desistir daquela pessoa. Venha o que vier, eu não vou sair da igreja.
venha o que vier, eu vou continuar firme e vou amar as pessoas que Deus colocar no meu caminho para que eu ame. Por quê? Porque se Jesus habita em mim, o amor dele também está em mim. E eu quero viver o perfeito amor que lança fora todo o medo. Esse perfeito amor precisa ser o amor que domina o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Feche seus olhos.